Estamos começando mais um CRN TV e hoje o assunto é sobre danos morais, assédio moral. E quem vai falar com a gente sobre isso é o advogado Israel Skrovonsky, conhecido como Israel Carteiro. Tudo bem? Tudo bem, Letícia. É uma satisfação para mim estar aqui no seu programa para que nós possamos dessa maneira levar informação para o público moruense. Tá certo. A gente fala sobre assédio moral, a gente até fez uma brincadeira aqui, Israel Carteiro, né? Se isso causa assédio moral, mas não, né, Israel? Não, vamos dizer assim, é um apelido carinhoso, né? Pelo fato de eu ter trabalhado junto aos Correios, né? Por quase 13 anos, né? Então, hoje, a maioria das pessoas efetivamente me conhece como Israel Carteiro. Tá certo. Bom, mas então, falando mesmo sobre o assédio moral, isso normalmente acontece aonde, Israel? Geralmente nas empresas, no local de trabalho, onde muitas vezes tudo aquilo que foge da normalidade, do normal do dia a dia do trabalho, e é onde a pessoa sofre humilhação, onde essa humilhação causa transtornos para ela que acaba de repente causando até um estigma, né, na sua vida futura. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Uma empresa possui lá um chefe de departamento de marketing, de repente obriga essa pessoa a começar a limpar o chão todos os dias. Se for uma vez ou outra pedindo a colaboração de todos os funcionários, tudo bem, mas de repente seguidamente fala, você vai ser obrigado a limpar agora o chão da empresa. Isso pode se chamar de perseguição? Isso aí geralmente ocorre quando está forçando o empregado a pedir a conta. Inclusive na justiça a gente consegue reverter isso. Então quando foge da normalidade, a pessoa é contratada para um tipo de trabalho e o patrão começa de repente submeter ela a outro tipo de trabalho humilhante. Não que fazer faxina seja humilhante, não é isso. É que a função que ela foi contratada não é aquela. Não é aquela. Então esse é um dos tipos de assédio. Aí vem a famosa também cantada, né? Sim. Aí é lógico, no sexo feminino, onde muitas vezes, né, o patrão acaba de repente passando aquelas cantadas e acaba ofendendo, mexendo, né, com a moral da pessoa ofendida. Esse também é uma das modalidades. Outra situação também, muitas vezes, é quando percebe-se, vamos dizer assim, diferenças no caixa de algum funcionário e de repente, sem que seja apurado melhor, acabam-se de imediato já emitindo um juízo dizendo que aquele funcionário teria pego certa quantia da empresa, sem que fosse apurado isso. Então essas são as situações mais típicas. E sem falarmos também na questão do racismo. Aquelas pessoas que de repente contrata-se uma pessoa de cor negra, né? E de repente, vamos dizer assim, faz comentários da cor daquela pessoa para ela ou até para outros, mas é um comentário depreciativo, que acaba depreciando, vamos dizer, a raça da pessoa. E aí é lógico, nós não podemos também, como advogado, porque o primeiro juiz da causa é o advogado. Sim. Porque o cliente chega e conta para nós uma história. Nós temos que analisarmos essa história toda, né, para ver qual o fundamento jurídico e se efetivamente existe um nexo de casualidade entre o suposto dano sofrido e, vamos dizer assim, a questão jurídica. Até por questão, às vezes, de confundir alguma coisa, ou a pessoa, às vezes tem gente que usa de má fé para esses tipos também, né? Mas o que acontece também, Zé, essa questão de xingar às vezes, humilhar mesmo o funcionário em frente a outras pessoas, funcionários ou clientes mesmo de uma loja, vamos supor. Exatamente, isso agrava a situação, porque uma coisa é o patrão chamar o funcionário no particular e conversar com ele. Mesmo porque nesses casos é o mais difícil que nós temos, porque daí você não tem prova. A pessoa às vezes chega ao meu patrão, me chamou na sala, me disse isso, isso e isso, mas é a palavra dele contra a palavra do patrão. Então nesse caso a pessoa sofreu, vamos dizer, um dano, mas não teve extensão esse dano. Agora, quando ocorre na frente de outras pessoas, de clientes, de funcionários, aí esse dano passa a ter uma extensão. Aí essa extensão
que o juiz vai levar em consideração para arbitrar o valor da indenização, caso comprove-se a existência, né? Porque a indenização ela não é para enriquecer a pessoa que está acionando a justiça e não é também para empobrecer aquele que vai pagar o dano. Tem que ter um ponto de equilíbrio, porque nós temos que tomar muito cuidado também para que nós não venhamos de repente a fazer parte da indústria do dano moral. Porque de repente coisas corriqueiras, né, que não tem extensão, não causou nenhum estigma na pessoa, nada, não abalou a honra e a moral, as pessoas acabam levando isso a juízo, né? Muitas vezes tumultuando ainda mais o judiciário, que hoje já vive uma situação delicada, né? E acabam se demorando, outras causas acabam sendo prejudicadas, porque aquela uma às vezes não tem a extensão que se deveria ter, acabam se julgando improcedentes muitas vezes, né? E aí entra o papel do advogado, que é o primeiro juiz da causa. O advogado tem que ter essa percepção. Bom, e no caso, o que a vítima, de repente, quando isso é um fato mesmo, consumado, né, como você disse, como que a pessoa deve reagir? O que ela deve fazer, Zé? Bom, a reação ela tem que ser quase que imediata, né? Vamos dizer assim, se a pessoa hoje sofre um ataque, né, à sua moral, à sua honra, não adianta daqui 6, 7 meses ela querer procurar os seus direitos. Aí ela já é sinal que aquilo não abalou a sua moral e nem a sua dignidade, nem a sua honra. Então a reação, quer dizer, cada ação produz uma reação. E esta reação ela tem que ser quase que imediata. Vamos dizer aí, se ocorreu hoje, no máximo entre uns 10, 15 dias a pessoa tem que procurar os seus direitos. Se estiver perto de pessoas que viram aquela agressão com palavras, né, que ocasionou, vamos dizer, o abalo da moral, procurar pegar a declaração pública daquelas pessoas, dizendo que efetivamente viram e ouviram as palavras, né, direcionadas ao ofendido, e na sequência rolar essas pessoas como testemunha no futuro processo. Tá certo. Bom, mas o que a gente vê aí é que tem que ter muita coerência, certo? Tanto da parte do agressor quanto da vítima. Exatamente. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, até um exemplo prático, né? Eu tenho um amigo meu que o apelido dele é Neguinho. Quer dizer, por o apelido dele ser Neguinho, todo mundo na cidade conhece ele por Neguinho. Quer dizer, se um dia ou outro ele estiver andando na rua e alguém chamar ele de Neguinho, nesse caso não vai couber a indenização. Por quê? Porque o apelido dele é esse. Quer dizer, não está fugindo da normalidade. É normal no dia a dia todos chamarem ele de Neguinho. Então esse exemplo é um exemplo bem prático assim, do que efetivamente causa a ofensa, né, à moral da pessoa e aquilo que é corriqueiro, que é normal no dia a dia. Tá certo, então. Olha, Zé, obrigada pela participação, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no CRN TV. É uma satisfação para nós estarmos aqui e agradecermos aí o fato de podermos estar aqui levando informação para toda a comunidade moronense. Ok, obrigada. E o CRN TV fica por aqui. Mais informações você encontra no site CRN.